fotografia jornalística é um trabalho que está em pleno desenvolvimento no Pará. Iremos conhecer 6 fotojornalistas que irão nos contar um pouco de sua história. Vai querer desarrumar. Quem vai querer lambadear. Eu sou de um país que se chama Pará. Chicaoca, um dos pioneiros na introdução da fotografia dentro do estado e o criador da Associação Fotoativa, esteve com nossa equipe em um bate-papo onde conta a sua história. Eu comecei a fotografar de maneira mais sistemática em 77 ou 78 na França, né? Eu fui lá estudar engenharia, enfim, fazer um doutorado em engenharia e acabei voltando para fotografia, abandonei a engenharia para praticar fotografia, e na ocasião ainda não era, enfim, não tinha decidido exatamente o que. Eu tinha uma forte tendência para a reportagem fotográfica, porque, enfim, o que me mordeu lá um pouco foi essa questão da cobertura de eventos, de fatos, sobretudo os políticos, né? Por acaso, naquela ocasião, tinha uma pessoa conhecida aqui que eu produzia junto com eles todo o material publicado nesse jornal, né? Ia a campo, produzia essa reportagem, fazia cobertura dos atos públicos, das manifestações políticas, né? Paralelamente a isso aí, eu ainda, enfim, até hoje me considero um aprendiz, então eu tinha essa necessidade de continuar o meu processo de aprendizado, de aprimorar conhecimentos na área da fotografia, não só do ponto de vista técnico, mas da discussão do que é fotografia, qual é o papel dela na sociedade e tudo mais. Desde o início do processo, desde a Foto-Oficina, Foto-Pará e depois da Fotoativa, nunca foi intenção minha formar fotógrafos. Na verdade, era uma discussão da fotografia enquanto atividade que potencializa o desenvolvimento de um olhar crítico, de um senso crítico, de um conhecimento crítico, portanto, não para ser fotógrafo. Você naturalmente olha com mais atenção as coisas e olha não necessariamente só com os olhos. Uma câmera no escuro que é tão simples poderia estar em toda e qualquer unidade de ensino, como primeira experiência humana de constatar que a imagem surge a partir da luz. E que todas as câmeras, o vídeo, as câmeras digitais, as câmeras analógicas, elas se processam a partir desse momento, da nascente. A gente vive nessa relação de mundo do ver. A gente nasce no momento e começa a ver o mundo, que é uma câmera que está operando em si. Onde nasce a imagem, né, é uma coisa que tem um potencial no entendimento, né, e eu estou tentando trabalhar um pouco isso agora, que é para a educação seria importante. Para formar pessoas que possam entender a fotografia também, mas antes de entender a fotografia, nesse percurso entender que essa dinâmica, essa relação com a informação que você recebe, como se processa a informação com a luz e a própria luz, né, é uma coisa que poderia estar e é palpável e acessível a todos. A introdução da fotografia, intensificada dentro do estado por Chicaoca, apoiou muitas pessoas que apuraram seus olhares e deram início à carreira de fotógrafo. Um deles é Marcelo Seabra, que iniciou seus estudos dentro da Fotoativa com o Chicaoca. Marcelo, que é hoje fotojornalista esportivo, fala de suas experiências. Mas eu estava em casa desempregado e assistindo aquele programa Bom Dia Pará, anunciou um curso de fotografia. Quando comecei a fazer o curso, eu já gostei mais da área de laboratório e fiquei dedicado mais, fazia fotografia, aprendi a fotografar, mas ficava no laboratório. Quando terminou o curso, passou uns 3 meses, o Chicaoca me chamou para trabalhar com ele e fiquei uns 6 meses trabalhando no laboratório e fotografando pouco. Era mais laboratorista do que fotógrafo. Numa frasezinha que o entrevistado diz, você já pega, já percebe a foto.
Quer dizer, não tem pauta perdida, você vai numa pauta, acabou a história, não tem, você tem que ficar fuçando, olhando. Um amigo meu uma vez comentando comigo, o fotógrafo tem que ficar, dar um giro, ele chega na pauta, ele dá um giro de 360 graus. Entendi. Entendeu? Ele vê o que está acontecendo em volta, porque às vezes o cara chega olhando para aquela história e a foto está bem aqui do teu lado, tu não está vendo. Por trás de todo fotojornalista existe um professor, que de forma diferente tenta passar um pouco de suas experiências. Atualmente, no Pará, não existe um curso específico de fotojornalismo, o que dificulta o aprendizado dos alunos. Laércio Esteves, que trabalha como professor de fotojornalismo na Estácio FAP, conta um pouco de sua experiência. Eu sou de formação publicitário, diretor de arte por atuação e fotógrafo por paixão. Trabalhei a vida inteira em assessoria de imprensa, em agência. Uma das agências que eu trabalhei era do Ricardo, que é o diretor-geral da faculdade. E numa sexta-feira ele me ligou, meu irmão, tinha acabado de voltar de Porto Alegre, e me ligou, meu irmão, tô precisando de um professor de fotografia. Eu falei, tá doido, cara, nunca dei aula, nem palestra dele na minha vida. Eu não tô preparado pra isso. E não, cara, é fotografia, eu sei que tu fotografa bem, lá. Aí eu vim, falei com uma tal de Viviane, uma coordenadora super estranha, totalmente maluca, diferente das coordenadoras que eu conhecia. E ela falou assim, beleza, eu gostei da aula que tu me mostrou aqui, segunda-feira tu vai começar. E segunda-feira tinha 50 caras me olhando, esperando eu falar alguma coisa de fotografia. Em função de uma saída de um professor daqui. E eu gostei tanto dessa história de dar aula que eu larguei todos os meus outros empregos. Eu não faço mais... às vezes eu consigo fazer freelance de publicidade, mas eu estou me dedicando 100% para a docência. Quando eu entrei na sala de aula, eu tive que pegar tudo aquilo que eu conhecia teoricamente em prática, na teoria e na prática, e adaptar para uma linguagem didática. Então, tudo que eu fazia na rua e tinha que pensar na troca do ISO do filme, da câmera, na abertura nas lentes, eu passo essa experiência para eles. E ao mesmo tempo estudo. O que eu fiz, na verdade, foi adaptar esse conhecimento e essa prática de, sei lá, mais de 10 anos fotografando no mercado e na vida mais de 14, 15. Tinha 12 anos, estou com 17 anos que eu estou fotografando. Graduação no Brasil só tem uma, que aliás, pós-graduação só tem uma no Senac de São Paulo e graduação tem algumas no Brasil, mas não tem em Belém. Localmente, nós não temos profissionais graduados em fotografias. A fotografia em Belém, ela é muito autodidata. As pessoas que fotografam aqui foram pessoas que se fizeram fotógrafos, que saíram para estudar ou que não saíram e são monstros da fotografia. A gente tem um celeiro brutal de profissionais aqui e a gente não tem um curso de fotografia oficial. A gente tem fotografia no curso de publicidade, a gente tem fotojornalismo no curso de jornalismo, mas não tem uma graduação com disciplinas todas voltadas para uma formação em... Não tem um curso de fotografia. O mais próximo que a gente tem disso é agora o curso de cinema que a Federal inaugurou. Apesar de todas as dificuldades, as aulas de fotojornalismo dão resultados. Eu sou de São Paulo e aqui no Pará eu sinto muita falta disso. Eu trabalho já há 4 anos com fotografia, estou no meu primeiro ano de publicidade. Eu estava com a minha câmera uma vez no Vero Rio, aqui no Pará, e a câmera estava no carro, eu estava lanchando, passeando pelo Vero Rio e eu vi um afogamento no Vero Rio. E eu vi que não tinha jornal, não tinha nada, o ML já estava chegando, porque o corpo já estava submerso. E eu falei assim, vou pegar e vou fotografar. Aí eu peguei, fui no carro, busquei a câmera e fotografei aquilo, chegou o ML, levou o corpo. Eu falei, vou tentar vender essa foto pro jornal. Eu peguei a matéria, eu fiz uma matéria, saiu a minha matéria também no jornal. Eu vendi para 2 jornais de Belém. E aí eu comecei a pegar esse negócio, toda vez que eu pego um freelance na rua, que eu pego alguma coisa que eu acho que pode ser interessante, como eu já peguei assassinato, incêndio, aí eu sempre fotografo e levo pro jornal para fazer fotojornalismo. Roberta Brandão, que também foi aluna de Laércio, já atua como fotojornalista no jornal O Liberal. Na verdade, eu sempre gostei de fotografia, só que ela era muito cara até pouco tempo. Tanto a analógica quanto a digital. A analógica, para tu revelar, tinha uma dificuldade, tinha um valor. E quando chegou a digital, ficou mais caro ainda. Então era um sonho muito distante, mas eu sempre gostei muito. E aí, quando começou a chegar as primeiras compactas, eu entrei em publicidade. Aí depois veio a revelação, todos os trabalhos, pinhole, enfim. E eu me apaixonei mesmo pelo lance da fotografia.
Em relação ao fotojornalismo, foi depois que eu entrei para fazer o curso de jornalismo, porque eu me formei em publicidade, dei continuidade ao jornalismo. Mas o lance para mim sempre foi a imagem mesmo. Tanto antes eu trabalhava com vídeo, né, em publicidade, e aí quando eu cheguei no jornalismo, o repórter fotográfico foi uma profissão que me chamou muita atenção. Por referendar, por construir, por, enfim, juntar, unir informação mesmo. Tá, assim, e você que está trabalhando já num jornal de grande circulação aqui no Pará, como foi essa sua entrada? Como aconteceu ela? Primeiro eu trabalhei na prefeitura, né, como fotojornalista. Na verdade eu tentei entrar várias vezes no jornal, fiz vários testes e num desses testes eu acabei não passando. Só que eu fiquei muito próximo de passar e o mesmo chefe que era do jornal também era da prefeitura. E aí ele me chamou para trabalhar. Na nossa área em Belém, infelizmente eu acho, além, claro, da competência, do teu esmero, tem uma questão de estar no lugar certo, na hora certa. Pela falta do curso de fotografia nas faculdades, os novos profissionais aprendem através do treinamento diário. Cristino, que já trabalha há alguns anos na área, fala das dificuldades da profissão e como conseguiu seu reconhecimento. No mercado, nós temos vários modelos. Os preços das máquinas fotográficas baixaram. Hoje você faz uma boa foto até com o seu celular, só que você tem que se aprimorar. Todo mundo fala Photoshop, você tem que saber usar Photoshop. Photoshop é uma segunda etapa da fotografia, mas você tem que ter um bom equipamento, você tem que estar no lugar certo, na hora certa e um bom olhar, porque você tem que saber o que você vai passar para o leitor daquela fotografia. Não adianta você fazer 200 fotos se aquelas fotos não tem uma informação. É enquadramento, é o bom gosto do repórter fotográfico, porque ele é um arquiteto de uma informação. Se você não levar isso para uma redação, se você não souber vender isso para um site, você pode mandar 200 fotos, mas ela vai voltar. Por quê? Aquela foto não tem informação. Mas você sabendo utilizar a ferramenta, é um celular, é uma máquina fotográfica, mesmo sendo amadora, você pode fazer uma boa foto. Você tem que aprender a técnica de fotografia e apurar o seu olhar como repórter fotográfico. A grande sacada da profissão de fotojornalismo é sempre estar aprendendo. Sempre está lendo, sempre está estudando. Por quê? Porque a tecnologia hoje é muito mais rápida do que quando eu comecei. O fotojornalismo, ele tem uma missão que é agradar algumas pessoas. O primeiro são os chefes e editores. No jornal que eu trabalho hoje, nós somos 19 repórteres fotográficos. Então, tem uma ideia de cada um com 3 pautas, que é justamente as matérias que a gente chama de pauta, que tem que sair para ir buscar, porque no dia seguinte tem os leitores que querem ver aquela matéria. Olha, aqui é algumas fotos da primeira câmera que o pai do Rai comprou, que ele fez com a Lubitel. Essa daqui, vou mostrar outra. Em Salinas, por sinal. Essa aqui foi em Salinas. Eu, minha mãe e meu grande pai. Aí aqui também tem uns cartões postais que o Rai bateu, que o Rai fez, na verdade, né? Que viraram. Estão, tem algumas bandas no Brasil inteiro, né? Em Belém tem até hoje essa do Estádio Olímpico. Mas esse foi mais importante por causa que foi mais recente. Né? Bom, galera, a gente conversou aqui com o Rai Nonato, um grande fotógrafo e colega, né? Que ajudou a gente também aqui nesse documentário que eu tô ralando para acabar. Muito obrigado aí. Um abraço para todos. Boas imagens para todos sempre. Pois é, o tanto trabalho e dedicação serve para mostrar o quanto os fotojornalistas são apaixonados por essa profissão. É verdade, Adriana, e essas duas gerações, tanto de iniciantes quanto de veteranos, trabalham juntas, mostrando fatos através de imagens. Essa relação é muito importante para criar novas paixões. Rosa flor, vê quanta mangueira e o cheiro a cheira do tacacá. Meu amor ata a baladeira, em balança a beira do rio mar. Belém, Belém, acordou a feira, que é bem na beira do Guajará.